Agora vamos falar do calorão, da estiagem, dos incêndios há mais de meses em Mato Grosso. Os rios estão com baixo nível devido à mais severa seca dos últimos anos. E no último dia 13, Cuiabá bateu recorde de calor e registrou, olha só, 42,7 graus, isso na sombra. E é para falar sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo agora, via Skype, com o climatologista Luiz Carlos Molion. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, telespectadores. É uma satisfação estar com vocês. Que explicação que a gente pode encontrar para tanto fogo, para tanta queimada, para tanta estiagem e nada de chuva? Realmente, esse ano nós tivemos, quer dizer, as águas no Oceano Pacífico, próximos da costa da América do Sul, elas estão um pouco mais frias. E quando isso acontece, há uma tendência de os invernos, particularmente esse período um pouco mais estendido, de abril a setembro, ser um pouco mais seco. Então, é uma variabilidade natural. Já não chove nesse período, principalmente de julho a setembro, mas esse ano, em função do fato de as águas do Oceano Pacífico estarem um pouquinho mais frias, caracterizando um laninha fraco. Então, realmente, essa pressão que foi, inclusive, falado aí na previsão do tempo, a alta pressão, ela está associada a uma camada de inversão de temperatura, aproximadamente entre 2 e 3 quilômetros de altitude. E quando isso acontece, essa camada de inversão, ela funciona como uma tampa em cima da atmosfera e inibe o desenvolvimento das nuvens. Quer dizer, mesmo algumas poucas nuvens que se formam, no momento que elas tendem a romper essa inversão térmica, elas encontram acima da inversão uma umidade relativa muito baixa, inferior a 20%. As nuvens não têm condições de se desenvolver. Ao mesmo tempo, a camada de inversão não permite a difusão dos poluentes para os níveis mais altos. E a presença da alta pressão atmosférica significa que o vento também é muito fraco. Então, esses ingredientes todos fizeram com que, por exemplo, Cuiabá, há 15 dias atrás, tivesse problemas, né, com a fumaça, impedindo, inclusive, ou dificultando, inclusive, o tráfego aéreo. Agora, parte das autoridades locais falam que esse ano foi diferente dos outros, né? Foi um ano mais seco, um ano com mais calor e com menos chuva, estiagem mais prolongada. O que a gente pode esperar dos próximos anos? Nos próximos anos, nós podemos esperar uma repetição mais frequente de situações como essa. O Sol está entrando agora num mínimo de atividade que ocorre aproximadamente a cada 100 anos. Foi assim no início do século XIX, nos anos 1800, no início do século XX, nos anos 1900, e agora, já nesse ano, 2020, o Sol já entrou num mínimo de atividade que provavelmente vai durar da ordem de 20 a 22 anos. 20 a 22 anos. Nós vamos provavelmente até 2040 com o Sol com uma atividade baixa. Quando isso acontece, há uma tendência de aumentar a cobertura de nuvens, e aumentando a cobertura de nuvens entra menos radiação solar, os oceanos se esfriam e nós temos invernos mais rigorosos, particularmente fora da região tropical. Quer dizer, sofre mais o pessoal da América do Norte, da Europa e da Ásia. E aqui na América do Sul, claro, os países do Sul, como Uruguai e Argentina, e o próprio sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E pode acontecer, então, de termos frequências maiores de massas de ar polar mais frias durante o inverno, e o inverno se esticar. E nos estudos que nós fizemos, mostrou que um período como esse, no passado, entre 1946 e 1975, que ocorreu um ligeiro resfriamento global,
e não um aquecimento, como tem se falado. E durante esse período houve uma redução no número de dias com chuva, embora durante o verão tivesse havido uma compensação, de tal forma que o total anual de chuva não variou significativamente, do ponto de vista estatístico, porém o número de dias com chuva se reduz nesse período de abril a setembro, e com isso nós temos então uma amplitude térmica durante o dia, particularmente no inverno, uma amplitude térmica maior, porque durante a noite o ar está ligeiramente mais frio e durante o dia, devido à ausência dessa cobertura de nuvens, nesse período principalmente, as temperaturas ficam mais elevadas. Então nós podemos esperar situações como essa mais frequentemente nesses próximos 20 a 22 anos. E o que incomoda hoje muito, né, é este longo período de estiagem. E o senhor falava agora há pouco aí dessa inversão da camada com a baixíssima umidade do ar e também com uma forte pressão atmosférica. Eu coloco isso pelo seguinte, são esses fatores, por exemplo, ontem à noite aqui em Cuiabá, né, a impressão é de que iria chover, mas chover muito. E aí é o seguinte, essa chuva acabou ficando em pontos isolados e pouca chuva. É isso que explica a dificuldade de mais chuva? Alô, está falhando. Tivemos um problema aí no contato, não é? Está falhando. Bom, como tivemos um problema técnico aqui, nós vamos agradecer aqui a participação. Desculpe, estamos com um probleminha, infelizmente, né? Mas... Agradecer aí ao climatologista, né, pela participação dele e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado.